Portanto, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 9. Vamos dar continuidade do ponto onde nós paramos no domingo anterior. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 9. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam também todos bem-vindos. Que Deus possa falar ao coração de todos vocês, para a maior glória do nome dEle. Hebreus 6, 9. Os irmãos abriram? Portanto, nos diz a palavra do Senhor: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém. A princípio nós vamos ler até aqui, meus irmãos. Vamos orar, em nome de Jesus. Meu Deus, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos pela riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede, onde nessa manhã bela, ensolarada, maravilhosa, nós estamos nesse lugar tão agradável para estudarmos a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela saúde que temos. Obrigado, meu Deus, pela disponibilidade que temos. Obrigado pela motivação que temos, ó Pai, para estarmos aqui. Tudo isso é produto da Tua graça, meu Deus, e nós louvamos o Teu nome por isso. Nesse momento, nós também rogamos o Teu favor para que, conforme a Tua muita misericórdia, o Senhor possa falar conosco com base nesse texto tão belo que nós acabamos de ler. Propõe a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, e trata conosco, meu Deus, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o nosso tema para hoje de manhã é: precisamos permanecer firmes. Precisamos permanecer firmes. Algumas reflexões sobre a perseverança dos santos. Desde o domingo passado e hoje, nós vamos continuar reiterando a premissa de que, se começar bem é importante, terminar bem é melhor. É óbvio que nós precisamos reunir as ferramentas necessárias que nos permitirão começar bem. Precisamos, ainda que no princípio da nossa jornada, nos prepararmos, orarmos e buscarmos ao Senhor para que, por meio da sua graça, Ele se utilize de nós como instrumentos que contribuam com a expansão do seu reino e a manifestação da sua glória. É importante esse começo, mas terminar bem, irmãos, é melhor. Nós pensávamos a semana passada a respeito do perigo da incredulidade que pode nos desviar do caminho do Senhor, e por ocasião desse desvio nós ainda reunimos plenas condições de poder voltar pela graça de Deus, mas essa incredulidade ela pode atuar a tal ponto, de modo a nos fazer apostatar da fé. E nós refletíamos no domingo passado que esse que sai do bom caminho para não mais voltar, esse nunca foi salvo efetivamente. Ele nunca conseguiu compreender em toda a sua exuberância a beleza da cruz ensanguentada de Cristo Jesus, de modo que ele conseguiu colocar os olhos em uma outra coisa, que para ele se tornou mais importante para a cruz, e aquele objeto onde ele colocou os seus olhos se tornou o seu Deus, se tornou o seu ídolo, e ele abandonou a visão do Calvário. É com base na possibilidade dessa apostasia que no domingo passado o autor nos falou do cuidado que nós devemos ter, de começar bem, mas sobretudo terminar bem. Porque por mais que nós tenhamos o currículo mais elaborado do mundo, e nós tenhamos visitado os mais belos países, e tenhamos pregado nas mais festejadas conferências, se no final do nosso currículo estiver aquela frase estampada: e caíram, não vai ter valido a pena. Porque todas as páginas anteriores do currículo perderão a razão de ser.
Pouco importa como você se tornou conhecido, ou se de fato você se tornou a pessoa mais famosa do planeta, ou mesmo se você pregou nos ambientes mais favorecidos. Se você não chegou às portas douradas da Jerusalém Celestial, tudo isso é palha que vai ser queimado pelo fogo daquele grande trono branco, onde um dia todos nós nos colocaremos. Com base nisso, irmãos, seguindo nesse texto, acompanhando o fluxo do pensamento do autor, nós olhamos para o verso 9, e agora, em Hebreus 6:9, o autor, ele muda o tom da sua proposta. Se antes nós tínhamos uma palavra de exortação, para mantermos-nos firmes na presença do Senhor, para permanecer confiando nele até o fim, agora ele nos traz uma palavra de encorajamento. Ele diz, quanto a vós outros, é como que se o autor percebesse o nosso coração reflexivo, e ele agora procurasse nos encorajar porque antes ele vinha nos exortando, né? E vocês lembram das exortações, por exemplo, ele nos exortou porque no entendimento dele, aquela comunidade não havia aprofundado o seu conhecimento da maneira devida, não é isso? Eles não estavam preparados para receber a princípio uma palavra de encorajamento, porque eles não aprofundavam o seu conhecimento do Senhor. E ele nos fala isso em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Hebreus 5:11, ele diz, a esse respeito, e ele falava da superioridade do Senhor Jesus sobre os anjos, ele falava da superioridade do Senhor Jesus sobre Moisés, e ele diz, a esse respeito, com base nessas doutrinas, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, novamente, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como que necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqueles irmãos enfrentavam, os irmãos que receberam esse documento, eles enfrentavam perseguição, parte deles estavam pensando em desistir, e a pessoa que Deus levantou para escrever esse documento queria encorajá-los a continuar. E ele queria fazer isso com base em uma boa teologia, com uma palavra robusta. Mas ele nos diz que no momento que ele chegava para encorajar esses irmãos, para fortalecê-los, aqueles irmãos, pelo fato de não terem amadurecido a sua fé, precisavam novamente daquelas doutrinas que são elementares, que são as doutrinas que comumente nós aprendemos quando estamos dando os nossos primeiros passos na fé. E ele nos exorta a aprofundarmos o conhecimento, irmãos, a termos um maior contato com as Escrituras, com bons livros que possam nos auxiliar, a procurarmos bons pregadores na internet, homens de Deus. A nossa geração possui essa ferramenta para crescermos em graça, mas também crescermos em conhecimento, o que nos leva à nossa segunda exortação, que se encontra em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 1. Uma exortação para abandonarmos essas doutrinas elementares e para avançarmos para aquilo que é mais sólido, para aquilo que é mais concreto. Ele diz em Hebreus capítulo 6, por isso, ou seja, pelo fato desses irmãos não terem amadurecido, ele diz, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele diz, essas doutrinas elas são importantes, elas possuem a sua relevância, mas para um momento devido, para um momento apropriado. Há que se chegar uma época em nossa caminhada, em direção à nossa amada Jerusalém Celestial, em que nós precisamos sair do ponto A para o ponto B. E eu lembro que no domingo anterior, eu procurava nos levar a fazermos uma reflexão com base no tempo que nós temos de evangelho. Por exemplo, um irmão que tem 5 anos, ele precisa refletir o conhecimento de uma pessoa que frequenta a igreja há 5 anos. Um irmão que possui 10 anos do evangelho, ele precisa refletir na sua vida alguém que já caminha na igreja há 10 anos, irmãos.
uma pessoa que frequenta uma igreja genuinamente evangélica há 10 anos, o pastor pede para ele abrir a Bíblia dele na Epístola de Judas, ele começa a procurar lá no Antigo Testamento, ele demonstra que é um imperito na palavra de Deus, caminha com esse livro há 10 anos, não conhece esse livro. A organização do cânon é o primeiro elemento que você vai estudar. Compreender a organização do nosso livro sagrado. Cristão que tem 20 anos, irmãos, é para dando aula aí na escola dominical. Eu sei que há dons específicos, há o dom da docência, há o dom do ensino, mas quando eu digo lecionar, dar aula, eu me refiro à capacidade que ele deveria ter de ajudar outras pessoas. 20 anos, meu irmão, 30 anos. E às vezes esses irmãos estão ainda nos rudimentos da fé, naquelas doutrinas ditas elementares. Nós precisamos progredir para a glória de Deus. A terceira exortação tem a ver com aqueles que apostataram da fé. Foi o assunto do domingo anterior. Nós compreendemos que essas pessoas que apostataram, que saíram do bom caminho para não voltar, elas se apropriaram do evangelho apenas intelectualmente. Elas achavam que estavam vivas quando na verdade elas não estavam. Nunca foram regeneradas de fato, visto que em algum momento da caminhada elas foram vencidas pela incredulidade. Irmãos, alguém que de fato compreendeu a cruz ensanguentada, ele vai ter assaltos de incredulidade. Ele vai ter momentos difíceis na sua vida, noites escuras, vai atravessar, por exemplo, como diz o Salmo 23, vales sombrios semelhantes ao vale da sombra da morte, mas ele não vai ser vencido por nenhum desses obstáculos, porque aquele que fez a promessa é fiel. Ele disse: de todo aquele que o Pai me deu, nenhum se perdeu, não importa por quais caminhos a providência nos guie, para aquele que nasceu de novo, a nossa chegada é certa. Nós até pensaremos que vamos fracassar, problemas surgirão e nós, como seres humanos, diremos: eu acho que agora é o meu fim, dessa tribulação eu não passo, mas a graça de Deus estará lá, e nós venceremos. E ainda que o final da nossa jornada chegue, e aquela luta em especial reúna as condições necessárias para nos fazer partir, quando nós abrirmos os nossos olhos, mais uma vez nós estaremos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, o que para nós será infinitamente melhor. Portanto, o eleito, o regenerado, a nova criatura, não fica pelo caminho, porque a graça que nos chamou no princípio haverá de ser suficiente para nos conduzir seguros até o final. É por causa disso que essas pessoas que caíram, dos exemplos do domingo anterior, Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4, não podem mais ser levantadas para arrependimento, porque isso seria fazer pouco caso do maravilhoso evangelho do Senhor Jesus. São aquelas pessoas pelas quais o Senhor diz que nós não devemos orar por elas. Nós estávamos no curso de teologia da igreja e alguém fez essa pergunta, não é? Pastor, evangelizar um incrédulo de coração duro é jogar pérolas aos porcos? E eu respondi que, na minha opinião, não. O seu cônjuge, o seu filho, o vovô e a vovó, uma pessoa que é cara ao seu coração e que ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo, você tem mais é que pregar o evangelho para essa pessoa a tempo e fora de tempo. Coloque essa pessoa nos seus joelhos e batalhe por ela, até que o Espírito Santo quebre todas as defesas do coração dessa pessoa e ela se renda a Cristo. Essa luta evangelística é diferente do comportamento do apóstata, do escarnecedor. Aquela pessoa que conhece o evangelho, mas que faz pouco caso dele, que blasfema, que pouco se importa. Com relação a esses irreverentes, o Senhor é taxativo. Ele diz: por esse eu digo que vocês não orem, porque infelizmente eles estão alienados ao ponto de não reunirem mais condições de voltar, e são infelizmente inúmeros. São os exemplos de Hebreus capítulo 6. Para que essa diferença fique bastante clara em nosso coração,
Ainda em Hebreus capítulo 6, o Senhor nos ensinou a diferença entre aquele que estará na glória e aquele que infelizmente não estará. Nós falávamos a respeito dessas características, e eu quero relembrar a vocês, em primeiro lugar, as características daqueles que são eleitos, daqueles que são salvos. E eu falava para vocês que quem de fato nasceu de novo, ele tem contato com a palavra. Ele lê a palavra. Não significa dizer que você não pode passar um dia ou dois, em três, sem ler a palavra. Seria interessante que você lesse a palavra de Deus todos os dias. Mas talvez no frenesi, na correria do dia a dia, quem sabe você passe 1 ou 2 ou 3 dias sem ler. Mas você precisa voltar à palavra, você vai sentir a necessidade disso. E você voltará. É diferente de uma pessoa que consegue viver sem a palavra. Spurgeon dizia que há evangélicos, que há crentes que conseguem viver há tanto tempo sem a palavra, que na capa da Bíblia dele, reúne poeira suficiente para a pessoa escrever com o dedo: condenação. É a esse que eu me refiro. Não tem contato com a palavra. Mas o eleito tem. Em segundo lugar, quem estará com o Senhor na glória? Esse ora, tem vida de oração. O exemplo é o mesmo. Talvez, quem sabe, você passe um dia ou dois sem orar, seu coração está dolorido, você está angustiado, decepcionado. Às vezes nós passamos dificuldades, não há força nem para orar. Mas o nosso Deus é o Deus que restaura corações, é o Deus que nos faz sentir saudade dEle. Meu irmão, não se engane, todo momento em que você é levado à oração, é Deus quem te leva à oração. Se Deus não te leva a ter contato com Ele, alguma coisa está errada. Você precisa ter saudade de Deus, você precisa ser direcionado pelo Senhor, você precisa ser guiado por Ele. A oração é o nosso bálsamo, é o nosso lenitivo, é o nosso acalento, é o nosso consolo. Sem oração não dá, irmãos. Aquele que se diz evangélico e não tem vida de oração, alguma coisa está errada. Em terceiro lugar, nós precisamos viver em comunhão, nos submetendo aos sacramentos da igreja, o batismo, a ceia do Senhor, mas ao caminhar junto, ao sorrir junto, ao chorar junto, quem sabe? Quem de fato nasceu de novo e é nova criatura entende que a igreja é formada por pessoas imperfeitas. Haverá dificuldades, haverá problemas, mas isso não afeta, ele sabe que é assim. Quem não nasceu de novo usa o problema da igreja para justificar a sua apatia, a sua morbidez, a sua incredulidade. Ele diz: eu não leio porque o fulaninho é assim, eu gostaria até de orar mais, sempre que eu quero orar, eu lembro do problema do Beltrano, isso me desencoraja, eu queria até fazer teologia lá com os meus irmãos, mas a água do bebedouro é quente, o pano de chão está lá dobrado, eu vou cair, o ar-condicionado não gela o suficiente, coisa nenhuma. Quem nasceu de novo, irmãos, quer estar junto, é na luta, é na prova, é na dificuldade, e ainda quando o pastor traz uma palavra dura, você está lá: para onde mais eu irei, se só na casa do meu Deus eu encontro palavras de vida eterna. Você entende, meu irmão? Comunhão está presente na vida do crente, do eleito, do regenerado, do salvo. Em quarto lugar, submissão, obediência. Vocês já sabem, eu falei, reitero, há problemas na igreja? Por óbvio. A liderança da igreja é perfeita? Claro que não. Poderia ser melhor? Sem sombra de dúvida. De quem foi a ideia de ser assim? De Deus. Ele poderia ter colocado anjos para liderar a igreja. Ele poderia ter criado seres espirituais específicos para liderar a igreja. Todavia, ele preferiu colocar homens de carne e osso, sujeitos a erros estúpidos, como vocês e eu. Alguém vai se frustrar? Claro que vai. Alguém vai se decepcionar? Tenha certeza disso. Em algum momento nós derramaremos lágrimas quentes? Claro que vamos. É motivo para nós deixarmos de seguir a liderança da igreja? Mas é claro que não. Não nos é dada essa opção. Inclusive esse documento vai dizer lá no capítulo 13: não deixando de congregar,
como é o costume de muitos. Deus sabia, irmãos, que inclusive viriam escândalos. Inclusive ele disse: ai daqueles pelos quais eles vierem. Quem nasceu de novo entende que, para além das dificuldades, das lutas, dos dissabores que nós enfrentamos em uma comunidade como essa, nós precisamos nos submeter à liderança. Você percebe, espiritualmente falando, intelectualmente falando, moralmente falando, que a liderança da sua igreja não reúne as condições mínimas necessárias para nutrir a sua alma eterna, para compartilhar princípios que subsidiem a educação de seus filhos, para mostrar a você qual é o bom caminho do Evangelho. Meu irmão, no nome de Jesus, procure uma comunidade que lhe ofereça todos esses parâmetros. Mas se você está numa comunidade que lhe oferece isso, compre a visão, meu irmão. Vista a camisa, ajunte-se a essa carruagem, não seja uma pedra de tropeço, não seja o crítico, não seja aquele que não encontra algo de bom em absolutamente nada. Há pessoas assim na igreja, irmãos. É como se o dedo dele tivesse quebrado, tudo que ele toca com esse dedo abençoado dele lhe provoca alguma dor, não enxerga beleza em nada, não enxerga a verdadeira prosperidade espiritual em nada. Enquanto há tanta beleza e há tanta riqueza, irmãos. Quem nasceu de novo consegue enxergar isso. O apóstata, e agora a gente vai falar das características daquele que não é crente. O apóstata, pelo contrário, ele é irreverente. O que significa ser irreverente? Ora, a própria etimologia da palavra nos ensina, é aquele que não possui reverência. É aquele que não há temor de Deus diante de si. Que não se submete, que não caminha junto, que não consegue compreender onde Deus quer chegar com essa economia do reino, com essa dinâmica que Ele nos deu. Esse é o irreverente. O eleito não é dessa maneira, ele é santo, ele é consagrado, irmãos. O eleito sabe que quando qualquer pessoa se encontra de pé e a palavra de Deus se encontra aberta, que ele não pode estar folheando a Bíblia, que ele não pode estar mexendo no celular, tirando a cutícula da unha, pensando na próxima fofoca, não. Ele sabe que toda a terra precisa estar calada, porque Deus vai falar. Esse é o crente. Eu não estou dizendo que você vai ficar como um robô, para provar para mim que é santo, sem poder se mexer na cadeira, mexer quem sabe numa página da Bíblia, dar uma olhada no seu telefone por qualquer motivo. É claro que não. Eu creio que vocês entendem o que eu estou falando, irmãos. Mas aquele que não é, ele até vem presencialmente para a igreja, mas o coração dele não está aqui, a mente dele não está aqui, ele é irreverente. Ele não consegue ter diante de si a visão do Monte Sinai fumegando, com todo fumo e fumaça, com relâmpagos e trovões, onde Deus dizia que os impuros não se achegassem, porque eles seriam exterminados, visto que aquele local onde eles se encontravam é santo, esse lugar é santo, irmãos. Em segundo lugar, o apóstata, ele não possui piedade, ele não vai ler a Bíblia. Quem sabe ele vai ter alguns contatos esporádicos com ela, ele não vai ter uma vida de oração. Ele pode até orar, vida de oração ele não vai ter. Ele não vai jejuar, ele não vai se importar, não é piedoso. Se você me perguntasse, pastor, defina piedade, o que é um homem piedoso? Eu diria para você, piedoso é aquele que se relaciona bem com Deus e que se relaciona bem com o próximo. Esse é o piedoso. Você entendeu? Pois bem. E em terceiro lugar, na vida do apóstata, daquele que não reúne mais condições de voltar, de se colocar mais uma vez no bom caminho, o que você vai encontrar? Iras, ciúmes, discórdias, contendas. É o que o texto nos diz em Hebreus capítulo 6, versículo 8. Olha aqui o que o apóstata produz. Hebreus 6, 8. Mas se produz espinhos e abrolhos. O que são espinhos e abrolhos? São iras, são ciúmes, são discórdias, são contendas.
né? O Salomão, no seu provérbio, gostava do termo mexerico, é o mexeriqueiro. Inclusive o Salomão diz assim: não havendo mexeriqueiro, cessa-se a contenda. Por que que há disse-me-disse? Por que que há conversinha nos corredores? Por que que há tanta gente magoada, frustrada, desconfiada? Porque tem o fofoqueiro, irmãos, o mexeriqueiro. Você entendeu? Pois bem, agora, graças a Deus, o autor muda o tom, porque ele entendeu que o povo ficou pensativo, o povo ficou reflexivo. E o versículo 9, que é o texto de hoje, ele nos traz uma lufada de ar. Sabe, você, graças a Deus, Senhor, eu compreendi onde o Senhor quis chegar. Estou aqui com meu coração diante de Ti. Então o Senhor diz no verso 9: quanto a vós outros, ele agora vai falar para os eleitos, que estão aqui pensativos, querendo servir ao Senhor com toda a força do seu coração. Ele diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. O autor reconheceu que o tom dele era severo, que agora as pessoas que foram exortadas precisavam do encorajamento. Hebreus vai ser sempre assim, irmãos. Ora, essa palavra dura de exortação, para retirar as cinzas do altar e o fogo do poder do Espírito Santo possa arder em nossos corações. E uma vez que ele faz isso, depois ele traz essa palavra de encorajamento, que é o que acontece agora a partir do verso 9. O autor, reconhecendo o tom severo da sua fala, diz: quanto a vós outros, os santos, os regenerados, os eleitos, nós estamos persuadidos. Em outras palavras, nós temos certeza que vocês preferem as coisas que dizem respeito à salvação. Em outras palavras, seria como que se o autor estivesse dizendo: quanto a quem nasceu de novo, quanto a quem é nova criatura, nós temos certeza que as características, os atributos dos incrédulos, daqueles para os quais não há mais esperança, em virtude da sua apostasia, sim, aquelas características, elas não dizem respeito a vocês, pois vocês são verdadeiros filhos de Deus, nasceram de novo. Contudo, preste atenção, é como se ele dissesse: era necessário tratar com vocês dessa maneira, para que através da amarga verdade, a doce incredulidade, travestida de contemporaneidade, fosse erradicada. Porque a incredulidade da nossa época, ela é travestida dessa contemporaneidade. Ah, pastor, deixa de bobagem, isso é cultura. Ah, pastor, o que é isso? Nos dias atuais todo mundo faz. Inclusive, na minha opinião, a Bíblia deveria ser reeditada. É reeditada que eles dizem, irmãos? Não é? Atualizada, é isso mesmo, Kézia. Coisa nenhuma, irmãos. Coisa nenhuma. No que diz respeito ao tom severo da exortação, olha o que nós temos em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Hebreus 12, 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se nós caminhamos por um longo período na igreja e Deus não nos traz, irmãos, palavra de exortação para proteger o nosso coração e a nossa mente, alguma coisa vai estar errada. Porque o pai, ele repreende, ele corrige ao filho que ama. Contudo, se você não quer ser corrigido, ou se você não é corrigido, segundo o nosso autor, é porque você não é filho. Todo filho é corrigido. Todo filho é direcionado. Todo filho é educado. Qual é o pai que em condições normais vai abandonar o filho? É claro que não. Por isso, diz o autor sagrado, precisei falar dessa maneira. Não é isso que diz o verso 9? Nós somos filhos,
Deus nos ama, quer o melhor para nós, quer proteger as nossas almas eternas. Então ele diz no final do verso 9: por causa disso, falei dessa maneira. Que maneira? Hebreus capítulo 12, verso 11. Hebreus 12, 11. Perceba como isso aqui é belo. Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, né? Porque dói, irmãos. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, olhe só, você que foi exortado, você que se encaixou em alguma mensagem, em alguma pregação, em algo em que precisa mudar, você deve fazer: restabeleça suas mãos decaídas e os seus joelhos trôpegos, faça caminhos retos para os seus pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Nós olhamos para textos como esse e nós sabemos que, de fato, as palavras de exortação, elas são bem-vindas. Contudo, meus irmãos, como é difícil exortar. Como é difícil ser severo. Como é difícil ser duro, sobretudo com aqueles que nós mais amamos. Contudo, meus irmãos, a verdade ela não pode ser negociada. Almas eternas são valiosas demais. Nós não podemos correr o risco de vê-las se perderem. Exortar nunca foi fácil para ninguém. Pense no apóstolo Paulo. Uma das igrejas mais difíceis de ser pastoreadas por ele foi a igreja de Corinto. Quando você vai ler 2 aos Coríntios, o apóstolo está lá, escrevendo uma carta com o seu coração, porque ele tinha acabado de exortar a igreja de Corinto, através de uma epístola que infelizmente se perdeu. Aprove ao Espírito Santo não preservá-la para nós. Essa epístola foi enviada pelas mãos de Tito. E desde o momento em que Paulo escreveu aquela carta, ele não encontrava um lugar de paz no seu coração. Ele vai nos dizer que esteve inquieto ao longo de todo o tempo em que Tito esteve em Corinto. Lutas por fora, temores por dentro. As palavras tinham sido duras. A igreja precisava de mudança. Paulo havia combinado com Tito que o esperaria em Troade. Ele não suportou, atravessou o oceano, foi parar na Macedônia. Até que finalmente ele disse que Deus que consola os abatidos o confortou com a chegada de Tito, trazendo boas notícias da igreja de Corinto, porque os irmãos receberam bem a palavra de exortação. Esse é o coração do pastor. Ele não tem prazer em dizer nada duro que venha afetar o seu coração e tornar você triste, mas ele é obrigado a dizer, porque ele é o ministro da palavra, irmãos. E essa plataforma não é negociável. Nós não somos o dono da casa, nós somos meros dispenseiros. Sabe o que o dispenseiro faz? Ele recebe do proprietário a ordem. A ordem é, o cardápio é esse. O que o dispenseiro faz? Ele vai até a despensa e ele pega os elementos suficientes e necessários para preparar o alimento e ele o serve, simples assim. E quando ele faz esse mínimo necessário, a palavra ainda lhe diz que ele é um servo inútil, porque não fez mais do que a sua obrigação. Mais do que a sua obrigação. O Martinho Lutero, a esse respeito da palavra de exortação, certa vez disse algo, e eu nunca esqueci. Palavras do Martinho Lutero: a paz, sempre que possível, mas a verdade, a qualquer custo. Isso é importante, irmãos. Os irmãos, portanto, ficaram ali reflexivos, recebendo esse documento. Então agora o autor ele procura encorajá-los. E ele diz no verso 10: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho
e do amor que vocês evidenciaram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. É como que se, com outras palavras, ele estivesse dizendo: você que nasceu de novo, você que é nova criatura, você que confia no projeto chamado igreja, você que deseja com toda a força do seu coração atravessar aqueles portões dourados, você que compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada, você que quer contribuir com seus dons e talentos para a expansão desse reino, você que quer tornar o nome desse rei conhecido, descanse o seu coração, não se preocupe, Deus conhece exatamente os que são seus. Ele conhece, irmãos. Ele conhece cada um de nós. Ele é o real bispo e pastor das nossas almas eternas. A palavra nos assevera que Ele nos chama a cada um de nós por nosso próprio nome, e que as suas ovelhas obedecem à sua voz. Você nunca vai ser tragado pelo mercenário, pelo leviano, pelo impostor, porque você conhece a voz do seu pastor. Está escrito em João capítulo 10, as ovelhas genuínas não seguem o mercenário, as ovelhas genuínas não seguem o impostor, as ovelhas genuínas apenas seguem o pastor, porque o pastor e bispo das nossas almas, Ele é a porta. Ele disse, não outro, palavras dele: eu sou a porta, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, passam através de mim e encontram pastagens. Ele é a porta, e todo aquele que não entra por ele é ladrão e salteador. Portanto, não tenha dúvidas, Ele jamais esquecerá de você. E Ele sabe até onde você consegue ir. No momento em que você não conseguir mais caminhar, Ele vai caminhar com você nos braços. Porque Ele é capaz de abandonar 99 para ir à procura de você, onde quer que você esteja. Confie no projeto dEle. Confie no projeto dEle. Portanto, permaneça firme, meu irmão, permaneça firme até o fim. Versículo 11: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até o fim, a mesma diligência e a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Talvez esse seja um dos maiores desafios para o cristão maduro. Qual seja? Mostrar a mesma diligência do princípio da fé até o final. Talvez, irmãos, esse seja um dos pontos mais difíceis. A ordem é: permaneça firme, confie no projeto do seu supremo pastor, continue, cada um de vós, até o fim, demonstrando a mesma diligência. Até o fim, irmãos. Deus tem falado tanto conosco esses dias, irmãos. Não é suficiente começar bem. Não é suficiente ter vivido experiências na presença do Senhor. Você pode ter tido belos sonhos espirituais. Deus pode ter se utilizado de ministros para aquecer o seu coração com a genuína palavra. Pode ter feito viagens e ter experimentado as experiências mais extraordinárias, mas se você ficar pelo caminho, meu irmão, não vai ter valido a pena. Ele está dizendo, vocês precisam continuar demonstrando até o final, até o último dia, a mesma diligência. A nossa jornada só terminará quando nós estivermos para além das portas douradas. Até lá nós precisamos avançar, ainda que nos arrastando, irmãos, levando essa preciosa semente. Essa ideia de demonstrar
Continue cada um de vós mostrando, tem a ver com manifestar, com tornar público, com exteriorizar esse desejo que nós temos de fazer a nossa vida valer a pena. Continue, portanto, manifestando esse bom perfume de Cristo, manifestando essa graça, essa benesse. Nós precisamos, irmãos, voltar a viver aquela época em que você estava na fila do banco ou do supermercado, e uma pessoa que você nunca viu na vida, inquieta, chegava até você, batia assim no seu ombro e dizia: por favor, me perdoe, eu não quero incomodá-lo, mas você é crente? E você dizia: sim, eu sou para a glória de Deus, né? É vocabulário de crente. Eu sou pela misericórdia do Senhor. Eu gosto desse vocabulário, né, irmãos? Tem os irmãos que falam assim: eu sou para a honra e glória de Jesus. A pessoa, eu percebi, você tem um brilho especial, né? Continue demonstrando isso até o fim. Você não tem que falar como um ímpio, se vestir como ímpio, se comportar como ímpio, com o objetivo de conquistar o ímpio. Jesus comia com publicanos e pecadores e nunca pecou. Ah, pastor, mas esse exemplo é auspicioso demais. Ah, irmãos, o nosso patamar é Cristo, é a plena estatura de varões perfeitos, o nível é esse. É por isso que o Evangelho é tão belo. O Evangelho não nos nivela por baixo. Deus nos ama tanto que Ele quer que nós cresçamos, para que um dia nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus, respeitadas as devidas proporções. Obviamente, Jesus é Deus Todo-Poderoso, mas nós teremos um corpo de glória, irmãos, em alguns aspectos semelhantes ao dele. Continue firme até o final, até a culminação do projeto, até a conclusão da sua jornada. Estava o apóstolo Paulo, final da vida, preso, prestes a receber a sentença de morte. E Paulo está dizendo a Timóteo: venha depressa, quando você passar pela casa de Carpo, traga os meus livros, traga os meus pergaminhos. O homem estava vivendo os últimos dias da vida dele, ainda queria crescer, ainda queria aprender, ainda queria desenvolver os seus dons, os seus talentos. Que vida bem vivida, para a glória de Deus. O pai do John MacArthur no leito de morte, irmãos, sentindo dores excruciantes, a morfina não fazia mais efeito. Chega lá o John MacArthur, aquele velho homem deitado na cama, tão pequeno, tão limitado, tão franzino. E o pastor John MacArthur sussurra no ouvido do pai dele: papai, o que eu poderia fazer pelo Senhor? E aquele homem disse: eu queria pregar mais um sermão, meu filho. Mais um sermão, irmãos. Nós precisamos ir até o fim. O conceito de aposentadoria do céu é diferente do conceito de aposentadoria aqui na terra. Tudo que nós desejamos quando estamos ali com aquela CLT assinada é o maravilhoso dia em que ela vai nos libertar. Mas no que diz respeito ao contrato que nós temos com os céus, irmãos, tudo que nós queremos é viver mais um dia para podermos dedicá-lo a Ele, continuar servindo a Ele. A nossa missão só chegará ao fim no dia em que o nosso coração parar de bater. Se você foi chamado por Deus para pregar, você tem que pregar até morrer. Se você foi chamado por Deus para cantar, você tem que cantar até o dia que não haja mais fôlego de vida em você. Você que foi chamado para interceder, interceda até o fim. Você, evangelista, salve vidas enquanto você tiver vida. Não se torne indolente, mas seja um imitador daquele que por meio da fé e pela longanimidade herdou a promessa. Ele está dizendo, no verso 10 ainda: não seja preguiçoso, não seja indolente. Eu sei que há dias, irmãos, que realmente não dá. Até o príncipe dos pregadores, nos acessos de depressão que tinha, Charles Spurgeon, às vezes precisava ser arrastado para o púlpito. Mas ele ia, irmãos.
Nos dias de maior dificuldade, meu irmão, ore para que Deus te leve. Se você não consegue ir, diga assim: Senhor, me carregue. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Nós precisamos ir, irmãos. Não nos é dada outra opção. Pense no pastor. A título de exemplo. Você que recebeu do Senhor a honra de frequentar a igreja na qualidade de membro, com o seu devido valor, nos abençoando com seus dons e talentos, levando em consideração o dom que você recebeu, talvez você não tenha que ocupar um púlpito toda semana. Quando você recebe uma oportunidade de pregar, você sabe o que isso significa, não é? As borboletas voando dentro do estômago. E as pessoas que você conhece há tantos anos e que amam você e que são seus amigos e que não vão se importar. Se você errar uma palavra, se você não tiver um vocabulário tão rebuscado, se você não for um pregador tão festejado, nós somos uma família, estamos em família aqui. Mas mesmo olhando para pessoas que você conhece há tanto tempo, quando o pastor diz: é você terça, é você domingo, parece que o semblante de todo mundo muda. Alguma coisa acontece, é especial, é do céu, irmãos, não se pode colocar em palavras. Mas você vai pregar uma vez, quem sabe, e daqui a pouco o pastor vai te colocar para pregar daqui a 2 meses, 3 meses, eu não sei. Aqui na igreja nós temos tantos pastores, né, irmãos? Vão estar pregando aí a vida toda. Mas para o pastor é diferente, irmãos. O pastor, ele prega se ele estiver feliz, se ele estiver triste. O pastor prega se ele tiver tempo, se ele estiver sem tempo. Se a esposa estiver saudável, se estiver doente, se o filho der trabalho, se o filho for obediente, se ele tiver o que comer em casa, se não tiver o que comer. A esses que foram dotados por Deus com esse dom. E você vai lá e prega. E é a coisa mais especial que você tem a fazer na sua vida. Você recebeu essa capacidade? Não seja preguiçoso. Mas o meu exemplo poderia ser com relação ao irmão que foi dotado por Deus com a capacidade de cantar. Você, dentro da mesma dinâmica, talvez seja convidado para cantar uma vez, um domingo, e fique 2 domingos sem cantar, mas há irmãos que cantam aqui a vida toda. Outros tocam a vida toda. E outros nos servem a vida toda. Talvez você ligue o ar-condicionado uma vez. Há irmãos que ligam a semana inteira. Talvez você vá lá na cozinha e lave um prato uma vez. Há irmãs que lavam a vida toda. Talvez você tenha lavado o banheiro da igreja uma vez. Há pessoas que lavam a vida toda. Talvez você tenha servido na salinha uma vez. Há pessoas que servem a vida toda. Eu quero implorar algo a vocês: não sejam preguiçosos. Ele está lá no trono, Ele vê todas as coisas, ainda que com o coração quebrado, angustiado, ainda que desejando ficar pelo caminho, ainda até que você chegue a dizer: meu Deus, eu não suporto mais, levante outro, em nome de Jesus. Não seja preguiçoso, não se torne indolente, imite aqueles que por meio da fé, através da longanimidade, essa palavra macrotúmia é importantíssima para a nossa compreensão aqui. Sabe o que significa longanimidade no grego? É ter um fôlego longo. Longânimo é aquele que a pessoa pisou na unha encravada dele e ele fez assim. Você entendeu? Não seja preguiçoso, seja ativo. Contudo, seja longânimo. Vão criticar você. Ah, mas esse pastor aí não prega nada. O que é que você faz? Ou então você vai parar de pregar, meu irmão. Ah, esse aí não canta nada. Eu não gosto quando é o louvor dele. Aí você, ó. Ou então, meu filho, você vai parar de cantar. Porque alguém vai dizer que você não toca nada. Alguém vai dizer que quando você liga o ar-condicionado, ele não gela. E provavelmente sou eu. Lá numa sala que tem ali, mas ela vai melhorar em nome de Jesus, irmãos. Nós estamos numa batalha de oração com o ar-condicionado, ele não vai prevalecer, Deus é maior. Lute pelo seu ministério, meu irmão. Lute pelo seu ministério, minha irmã. Vai passar a vida toda desperdiçando alegria para fazer biquinho.
Existem pessoas extraordinárias na igreja, foram criticadas uma vez, deixaram de servir a Deus por conta de uma crítica. 10, 15, 20, 30 anos se passaram. Meu filho, você não canta por quê? Porque o fulano me criticou. E você não prega por quê? Porque o fulaninho me criticou. Se você não canta porque você foi criticado, é bom mesmo que você não cante, porque você não é apaixonado pelo que você faz. Se você deixou de pregar porque você foi criticado, é bom mesmo que você não ocupe esse púlpito, não é lugar de covarde. Suba aqui e cante, e pregue, e nos conduza dirigindo a liturgia do culto, com a sua vida. Olhe nos nossos olhos, seja intrépido, entregue aquilo que Deus confiou a você, Ele é digno disso. Não desperdice aquilo pelo que Cristo morreu para te entregar. Ele levou cativo as algemas que nos cativavam e concedeu dons aos homens. Sabe por que eu prego? Eu prego por causa dele. E quando sou criticado, sabe por que continuo pregando? Porque eu faço para a glória dele. Se ele me concedeu, ele sabe onde quer chegar com tudo isso. Irmãos, e essa visão é tão bela, e ela é tão linda. Sabe quantas vezes um passarinho vai deixar de cantar? Nenhuma. Porque ele nasceu para isso. É como fogo nos ossos. E as pessoas que outrora estavam reflexivas, pensativas, tristes até, por conta das exortações anteriores, do princípio dos capítulos, agora estão dizendo: nós queremos ir até o fim, irmão. É o nosso chamado, é a nossa vida. É questão de vida ou morte para nós. Nós não somos daqueles que ficam pelo caminho. Nós somos daqueles que vão até o fim. Meus irmãos, o fato é que a nossa jornada não vai ser fácil. Nós enfrentaremos dificuldades. Nós enfrentaremos lutas, irmãos. Mas nós precisamos ir até o fim. Sabe por quê? Final do versículo 12. Porque aqueles que não se tornarem indolentes, mas que imitarão por meio da fé e pela longanimidade os heróis que os antecederam, estes, olha para o final do verso 12, estes herdarão a promessa. Você ouvir essa breve mensagem hoje pela manhã, sentia como que sua mente estivesse sendo iluminada, e o seu coração aquecido, não por conta de quem estava aqui entregando, mas por conta da própria palavra. Meu querido irmão, não tenha dúvida, você herdará a promessa. Você herdará a promessa. Talvez esse seja o maior temor de todo pastor: conduzir um rebanho com a possibilidade de que uma ou outra dessas pessoas tão preciosas não cheguem ao final, irmãos. Não herdem a promessa. Isso é de partir o coração de qualquer um. De qualquer um. Em nome de Jesus. Se bem que há uma liderança que te ama, que ora por você, que tenta alimentar você e conduzir você para a maior glória de Deus, sobretudo caminhe com o seu supremo pastor, porque esse não falha. Eu falho, você falha, Deus por sua vez não falha. Ele não falha, irmãos. Lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Você está desencorajado, meu irmão, abra o seu coração, fale para Deus. Você está desmotivado, abra o seu coração, fale para Deus. Você não está feliz, abra o seu coração, fale para Deus, meu irmão. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele vai cuidar de você. Só não seja esse vaso encostado.
venha ser esse vaso de honra, venha nos abençoar, em nome de Jesus. Lembre do tema da nossa breve reflexão de hoje. Nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos permanecer firmes. Para a honra e glória do Senhor Jesus, que é todo poderoso, irmãos, graças a Deus a nossa igreja tem crescido. Deus tem nos abençoado com cada vez mais irmãos preciosos para somar forças, para caminharmos juntos. Mas nós queremos que aqueles que são os mais maduros, que caminham mais tempo aqui conosco, que esses continuem gerando frutos, caminhando, progredindo, irmãos. Em nome de Jesus, não vamos esquecer de onde nós saímos. E eu não me refiro a um prédio, eu não me refiro a estruturas, eu me refiro à nossa vida espiritual. Quando você lembra de onde você saiu, você reúne forças para continuar caminhando, porque você não deseja voltar para lá. Você tem produzido frutos? Produza frutos ainda. Você tem se alegrado? Alegre-se ainda. Você tem se santificado? Santifique-se ainda. Se envolva, vista a camisa, compre a visão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu creio, irmãos, que ao longo dessa jornada em Hebreus, exortação, consolação, Deus vai fazer coisas extraordinárias, né? Vai fazer coisas belas.